Bom, gente, vocês viram as diferentes práticas agroflorestais que podem ser instaladas em uma propriedade, dependendo da região, dependendo do objetivo. Vimos a taúngia e vimos que também existem outras práticas agroflorestais. Vimos que tem a possibilidade de a gente fazer um consórcio entre espécies arbóreas e culturas perenes. Um exemplo que eu trouxe foi o eucalipto com o café. O café, ele é uma espécie que o centro de origem dela é Etiópia, na África. Então, é uma espécie que evolutivamente sempre se desenvolveu dentro das árvores, dentro das florestas. Então, ela é uma espécie muito acostumada com sombreamento. Então, essa técnica de você plantar o café juntamente com a espécie arbórea que sombreia o café, está tendo ótimos resultados. Um outro exemplo que eu trouxe foi o cultivo em aleias, ou alley cropping, que nesse caso a gente já utiliza algumas espécies arbóreas e arbustivas que são leguminosas, ou seja, fixadoras de nitrogênio. Então, elas trazem para a propriedade, para o local de cultivo, uma fixação de nitrogênio, que já é muito interessante. E depois você pode realizar o corte dessas plantas e incorporar no solo, então você incrementa a biomassa. Também vimos os extratos multiestratificados, a agrofloresta, que é muito utilizada na região norte e que é muito interessante essa estratégia, em que a gente usa diferentes espécies arbóreas com alturas diferentes. Então, essa agrofloresta traz um equilíbrio do ecossistema muito grande. E por fim, a gente tem a interação, lavoura, pecuária, floresta, o ILPF. O ILPF, eu trago ele em destaque aqui porque ele está sendo muito estimulado. Inclusive, nós temos planos e projetos do governo que estimulam essa mudança de postura do produtor rural para que ele possa trazer um novo objetivo para a sua propriedade rural. Essa mudança da monocultura simplesmente por monocultura e sim essa mudança para um ILPF. Então, aí no exemplo de vocês conseguem ver que a gente consegue ter tanto o consórcio como a sucessão dos três componentes, que é o componente arbóreo, o componente agrícola e o componente animal. Então, isso traz essa dinâmica, ela é muito interessante, porque faz com que numa mesma propriedade eu consiga ter uma rentabilidade maior sem haver a necessidade de expandir fronteira agrícola. E quando nós falamos em expansão de fronteira agrícola, o que a gente lembra? Desmatamento. Então, na mesma propriedade que antes eu produzia somente uma coisa, eu consigo produzir mais e espécies diferentes. Então, com isso, eu aumento a rentabilidade daquele local sem haver a necessidade de desmatamento ou de expandir novas áreas. Aí, no exemplo, eu trouxe para vocês uma rotação de acordo com o ano. Então, no ano 0, vocês observam aí que o produtor ele plantou arroz. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo, eles são as mudas de eucalipto, por exemplo, da espécie arbórea que foi escolhida por esse produtor. Então, no ano 0, ele tem arroz, a mudinha ainda é muito pequenininha, então não vai interferir. No ano 1, ele já planta soja, que é interessante porque é uma leguminosa, fixadora de nitrogênio, então vai trazer também benefícios nesse incremento do nitrogênio ao solo. No ano 2, em que a muda ela já está um pouquinho maior, mas ainda não está causando tanto sombreamento, aí sim ele vai preparar a sua pastagem. E no ano 3 até o ano 9, porque normalmente é no 8º ano, 9º ano que o produtor faz o corte da madeira, aí ele vai colocar o gado. Por que ele vai aguardar até o 3º ano? Porque no 3º ano, normalmente, a muda de eucalipto já está num tamanho grande. Ela está com uma altura interessante que o gado não consegue mais se alimentar da muda. Porque você imagina, se você coloca o gado com a muda de eucalipto muito pequenininha, o gado pode ir lá e comer a muda, E aí você perdeu todo o seu trabalho. Então, no 3º ao 9º ano, aí ele vai ter o gado. Chegou no 9º ano, depois disso ele vai acabar vendendo a sua arroba e vai cortar a madeira, tendo o benefício, a rentabilidade do corte da madeira. Então, nós observamos que ele consegue ter benefícios a curto, médio e longo prazo.
Outra coisa que é interessante eu trazer aqui como uma informação extra é que a opção pelo ILPF já foi demonstrado que a arroba, né, ou seja, o tanto que o gado consegue engordar um determinado período de tempo, é muito maior quando você tem, por exemplo, árvores no local do que quando você não tem nenhuma árvore. Porque o sombreamento proporcionado pelas árvores faz com que a gente tenha um conforto térmico maior do animal. Então ele acaba comendo mais, ele acaba tendo uma conversão alimentar melhor, cresce mais, né? E com isso o produtor ele vai ter uma rentabilidade muito maior da arroba. Então aquele pensamento de que a árvore no local acaba ocupando espaço é totalmente errado, porque o fato de a gente ter as árvores acaba causando um benefício maior e ao final o produtor ele tem uma rentabilidade maior. Lembrando que o ILPF, essa integração lavoura, pecuária, floresta, todas essas práticas agroflorestais, elas não são restritas a grandes produtores. Nós já vimos que elas podem sim ser utilizadas por pequenos produtores, mesmo que tenham como objetivo a subsistência, médios produtores e grandes produtores. O que vai diferenciar é como que vai ser feito o delineamento da minha propriedade. Mas essa integração ela pode ser feita por qualquer tamanho de propriedade e qualquer perfil de produtor.